Vamos falar um pouquinho do transporte dos presos. Eu acho que essa é uma pauta que a gente já falou em várias ocasiões, né? E eu tive uma reunião ainda há pouco, eu comentei sobre isso, né? Eu luto muito sobre isso, né? É muito importante, né? E o espaço de fala aqui também é fundamental para isso, né? Porque assim, o Estado fala de punição. Todos os dias nós temos amarelinhos espalhados pelas ruas. Nós temos guardas de trânsito. Nós temos as autoridades para, né, sancionar, para punir, para corrigir, para avisar. Para canetar. Para canetar. Canetar é o que a gente vai fiscalizar. É mais fiscalizar. E canetar. E canetar, fundamental, né? Vacilou, tome. Né? Daqui a pouco eu vou falar até sobre uma reflexão que eu tenho feito, que os buracos das ruas de São Paulo têm nos educado muito. E eu vou dizer pra vocês por que tem nos educado toda vez que eu caio num buraco, eu falo, filha eu vou dizer que está nos educando muito. Ai, dói tudo. Em razão de como você leva a vida, os buracos das ruas de São Paulo nos educam muito. Eu vou falar sobre isso já. Um pedacinho de coisa. Quando eu caio no buraco, eu grito, Ricardo Nunes! Ricardo Nunes, né? Cadê o prefeito? Então vamos lá. E aí, a ideia sobre o transporte de sentenciados. Nosso Código Nacional de Trânsito prevê pau de arara? Pode, doutor? Não pode. Não pau de arara é infração de trânsito gravíssima. Justamente. E o que é o transporte de presos, se não um pau de arara lacrado, escondendo a sua verdade inconveniente, escondendo a infração de trânsito que o Estado comete todos os dias. E algemado ainda, né? Agora eu complemento. Num bloco você sai desse contexto, você sai do contexto pau de arara e entra no contexto tortura. Porque você pode pegar uma meia dúzia de autoridades, para não lotar o bonde, né? Vamos falar meia dúzia de autoridades, coloca lá e fala, dá uma volta em São Paulo, 1 horinha, com uma escolta atrás e dirigindo na velocidade que eles estão. Aí mudaria. Configuraria uma tortura ou não? Porque nós não estamos falando de autoridades e de presos, nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos transportando seres humanos sentenciados, não sentenciados à tortura. E o aparato do Estado, ele não pode cometer uma infração de trânsito, um crime de trânsito, que seja, conduzindo pessoas dessa maneira. Justificando o abuso dele. O abuso é uma ignorância. Sim. É um tremendo abuso, isso é uma tortura. Transportar as pessoas daquela maneira. Aí me escreveram uma vez assim, Ângelo, mas como e tal? Eu falei assim, olha, os Estados Unidos, a gente não copia tudo da gringa, tudo lá de fora? Por que não copia o sistema de transporte de presos? Um micro-ônibus, com as suas respectivas divisórias de grade, muito bem protegida, o vidro ali, com a tela, ele não tem condições nem de falar com a pessoa, não tem condições de quebrar nem nada, ele tá vendo. Importância, aí do lado psicológico, psíquico, é importante que a pessoa veja a rua quando ele está sendo transportado, porque ele vai ter a noção de tudo aquilo que ele está perdendo. Vai falar, rapaz, olha o que eu tô perdendo, olha o carro que lançou, nunca vi um carro desse. Eu, quando conseguia ver pela fresta do bonde alguma possibilidade de algum carro novo, fala, nossa, que carro é esse? Eu ficava apaixonado, eu sou apaixonado por carro, eu ficava louco. Nossa, aí eu voltava na cadeia e falava assim, consegui ver na festa do bonde, eu vi tal carro, que a gente vê na televisão, é mais louco ainda do que na televisão. 15 anos preso, doutor, 10 anos na primeira, 11 anos, depois mais 4 anos na tranca direto. Aí você pega e fala, caramba, muito louco. Então, olha quanta coisa você está perdendo. Então, nesse contexto, a pessoa ter a possibilidade de enxergar o horizonte, o que é para o sentenciado a recuperação, se não o horizonte? Uma luz no final do túnel. Daí ele é transportado naquela chapa de aço, amarrado aqui, num compartimento de preso, com mais tantos outros presos, quando não intercalado, um de pé, um sentado, um de pé e sentado, com cheiro de urina, o outro vomitando, o outro que tem fobia, o outro passando mal, o outro que mal asseado, ou que já é tarde da noite, já passou mais ou menos 12 horas dentro do bonde, dentro do transporte, não defecou durante o dia, tá tendo náuseas, o bonde que não é lavado, porque o funcionário não vai lavar bonde, eles te dão lá como água, uma garrafa PET, sabe-se lá onde ele pegou essa garrafa PET e colocou água de qualquer jeito, ela esquenta porque o calor lá dentro é infernal. Sabe-se lá de onde é água também. Pra você urinar, ele joga um galãozinho de 5 litros, cada um tem que pôr lá o seu pinto lá naquele buraco e mijar, se aguentar. Quando não aguenta, o negócio lota, aí acaba mijando no chão e aí a urina vai pra lá, freia, a urina vai pra cá, freia, passa no teu pé, aí vai no ralinho, não dá conta e aquele cheiro já sobe. É só um pedacinho. Isso é tortura ou não? Sim.
Isso é o transporte de preso. E o que eu clamo é por um transporte digno. Eu não estou falando nem da falta de higiene, de circulação de ar, porque aquelas ventoinhas quebram. E a ventoinha não é o suficiente para dar conta de 20 presos no mesmo compartimento, quando o compartimento é feito para 5. Isso aí é uma realidade que muita gente sabe por que ninguém enxerga, doutor? Ela passa cheia de uma chapa de aço. Uau, olha a viatura vindo atrás. Pra ver e essas pautas, elas precisam estar em discussão, tem que estar, né, no Poder Legislativo, para a gente conseguir. Isso é pauta por direitos humanos, para todo quanto é lugar. Isso é gritante. Não, isso é um crime de tortura. O juiz corregedor é responsável por isso. Também. Sim. Isso é um crime de tortura. Não? E aí, então, vamos lá. Ai, mas o Ângelo falou uma coisa interessante. Mas eu não vou fazer. Por que não vai fazer? Você está respaldado, o Código de Trânsito prevê isso. Faz uma adaptação. Daí eu falei para eles, para essas pessoas que criticam. Nos Estados Unidos tem um corredor no meio, onde o agente penitenciário passa no meio ali toda hora, verificando como é que estão os presos. Os presos estão devidamente algemados ali, ou nos seus compartimentos sentados, 2 a 2, enfileirado, podendo ver o horizonte ali. Quando vai tirar o preso, ele tira 2 a 2, não interfere na segurança do agente penitenciário, nem no seu trabalho profissional enquanto segurança pública. Não interfere em nada. Mas é muito mais prático, mais econômico, só que se esquece que com toda essa economia e prática, comete-se infração de trânsito e tortura contra pessoas.